tarde a todos. Obrigado por tudo mais. E antes de mais nada, eu queria ver mais perto, mas aqui depois eu vou mostrar com as mãos o filho aqui. Então, o plano diretor da cidade de Curitiba 2004, está aprovado em 2014, fazendo a revisão dele anual. Esse programa que eu vou apresentar para vocês, na época, ainda não existia. Então, ele não estava dentro do plano diretor. Então, nós estou fazendo aqui para vocês a proposta de distribuição da cidade, dos rios de Curitiba e por subbacias. Então, é um programa que foi desenvolvido no IPU, que começou em 2005, e eu quero deixar essa homenagem ao IPU, e a todos os ipuquianos que participaram integralmente, a todos os funcionários que fizeram parte da composição, da criação do programa CATUB, Cadastro Técnico Urbano, e foi possível a gente ter uma outra visão da cidade. Então, vamos começar. Ele é um programa que a gente faz ao vivo. Então, aqui, nós temos aqui a divisão por subbacias da cidade de Curitiba, onde nós temos a bacia do Barigui, e a gente não trata mais Curitiba somente nas divisas, a gente vai além das divisas. O que acontece no Mirante da Tamandaré, por exemplo, afeta diretamente os nossos rios principais de Curitiba, ou seja, o Rio do Barigui. Então, o Rio do Barigui nasce aqui, atravessa a cidade de Curitiba. Então, o que acontece no Mirante da Tamandaré, por exemplo, tem um certo efeito na cidade de Curitiba, porque passa aqui. Na bacia do Passaúna, por exemplo, nós temos a divisa municipal, que é o Rio Passaúna, assim como uma rua também. Então, nós temos uma preocupação de unidade de bacias hidrográficas. E vamos começar. Se eu estiver falando um pouquinho ligeiro, que é meu jeito de ser, por favor, vai ficar um pouco mais devagar. A cidade de Curitiba, ela tem uma hidrografia muito bem caracterizada, dessa maneira. E aí, a gente está preocupada muito com a situação de poluição do rio. Nosso foco hoje é Rio Limpo. E de que maneira a gente pode tratar o rio? Se nós adotarmos, por exemplo, a bacia do Belém como um todo, ela é muito adensada, muito urbanizada, muito canalizada, e a dificuldade de fiscalização, de regularização dos lotes é muito intensa. Então, isso é um dos motivos que fez com que, atendendo a lei nacional 1445 de saneamento, que é por bacias hidrográficas, nós dividimos a cidade em subbacias. A gente chega lá. Mas, de início, a gente vai dar umas visões. Por exemplo, esses pontinhos que vocês viram agora são todos os lotes de cultivos regularizados, ou seja, o seu imóvel está ligado corretamente à rede de esgoto. Porém, nós também temos uma condição de irregularidade. Os lotes não estão ligados à rede de esgoto. Esses lotes, essa quantidade que vocês estão vendo aqui, 1/3 delas é que realmente não está ligada na rede de esgoto, porque não simplesmente não ligaram, ou porque não tem a rede atracada de esgoto na frente do seu imóvel. E 2/3 deles estão irregulares. De que forma? Às vezes falta a caixa de gordura, mas eles estão ligados na rede de esgoto, não é o poluidor do rio. Ou a captação de água de chuva no seu telhado, no seu imóvel, está na rede de esgoto também. Então, ele não está poluindo o rio, mas é uma irregularidade. O IPUC, durante esses últimos anos, nós estávamos planejando toda essa situação, e agora, na oportunidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do Departamento de Recursos Hídricos, nós estamos pondo em operação esse planejamento todo. Como estamos fazendo isso, então? De que forma? Nós dividimos a cidade em subbacias, e, na verdade, a gente adotou a seguinte tecnologia, o seguinte conceito. O Rio Belém, por exemplo, nasce aqui, no Parque das Nascentes, e ele vai encontrar o Rio Iguaçu aqui. Pois não. Em 1968, o Tribo fez um mapeamento dos rios de Curitiba, onde fez uma ordem classificatória, não por nome de rios, mas por ordem assim. Esse primeiro afluente que entra aqui no Rio Belém é o 01 Belém, por exemplo. O segundo, 02, o terceiro, e assim sucessivamente. Nós então dividimos a mesma sequência, e, por exemplo, essa subbacia aqui, é a rua Evarista Veiga, ela tem o código 20BL, é o 20º afluente principal que arriba no Rio Belém. A nossa metodologia é baseada na seguinte forma. Cada subbacia dessas, nós estamos fazendo uma varredura de planos de poluição ambiental, para ver a frequência, como funciona,
E a gente, cada uma dessas que a gente entra para destruir o rio, a gente melhora a qualidade do rio principal que é o Poderino. E assim sucessivamente, nas subbacias do rio Barigui, do Passaúna e no Iguatuba. Ok, como funciona isso? Então, nesses códigos que a gente, muitos rios de Curitiba ainda não tem nome, então continuamos a tê-los como um código, a gente identifica as bacias por um código. Esse em casa é Vila Rosa, mas esse aqui, por exemplo, não tem um nome, ele é o 36º do Passaúna, assim sucessivamente. Como funciona nossa proposta de inclusão, inclusive no plano diretor, atendendo a lei de saneamento, e para que nós possamos fazer isso seja efetivamente a metodologia utilizada por subbacia, atendendo ser uma bacia hidrográfica. Eu vou aumentar a Evaristo da Veiga, que a gente começou agora em maio, exatamente 2 meses, a destruir a primeira subbacia, é essa. Inicialmente, a gente faz um levantamento de todos os pontinhos irregulares. Como eu havia dito, nem todos estão poluindo, mas a gente está existindo desde a existência da caixa de gordura, ligações corretas das rotas fluviais, conectividade na rede, ofertada na calçada pela concessionária Sanepar. Aqui, nesse momento, eu queria dizer para vocês que a Prefeitura Municipal de Curitiba, através de um contrato de concessão do executor, concede à Sanepar a exploração do abastecimento de água de Curitiba e a exploração do serviço de coleta e tratamento de esgotos. Cabe à Prefeitura fiscalizar os serviços, e é o que a gente está fazendo. Então, nesse momento, a gente faz como funciona. Nós coletamos nessa entrada do afluente ao rio principal, que nesse caso é o Belém, a coleta do material da água do rio, e nós levamos para o laboratório e verificamos, de acordo com os parâmetros do CONAMA, em que classe esse rio se encontra. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz uma varredura de todos os lotes, mesmo os regularizados e os não regularizados, aqueles irregulares nós deixamos a vistoria com uma notificação no prazo de 60 dias para regularizar. Muito bem. Passados esses 60 dias, e nós não passamos aí dos 60 dias, para vocês terem uma ideia, o rio Evaristo da Veiga antes estava nessa situação aqui. Ok? E agora, em menos de um mês, o rio Evaristo da Veiga está nessa condição aqui. E as pessoas estão aderindo a esse programa, estão fazendo desconectividade da rede. A Sanepar, ao mesmo tempo que nós estamos notificando as pessoas, elas estão obstruindo alguns PVs. E a regional Boqueirão, que tem uma parte envolvida aqui, ela simplesmente me liga um dia, semana passada, assim, Marisa, o rio estava limpo, está sujo de novo. E com essa metodologia, a gente conseguiu identificar em que ponto estava tendo uma obstrução mesmo, a Sanepar foi acionada imediatamente, corrigido o ponto, e o rio voltou a ficar limpo em 24 horas. É possível? É. Nós temos que ter a participação da população, se conectar à rede, a população entender que o rio não pode mais receber a carga que está recebendo atualmente, não jogar lixo nos rios também, que é um problema sério, e evitarmos a canalização o máximo possível, porque dificulta muito a manutenção. Bom, uma vez coletado esse material na água do rio, fazemos análise, classificamos o rio, temos a qualidade dele, o índice de qualidade da água, e também temos os parâmetros, oxigênio dissolvido, DPO, DQO, conforme o CONAMA. Nós passados 60 dias, nós estamos aguardando mais uns 30 dias para equalizar o rio, que ainda está acontecendo as regularizações lá, deve melhorar mais ainda. Nós fazemos uma nova coleta. E essa coleta, se ela não mudar de classe, mas ele estava em classe 3 e esse rio já está em classe 2. Essa é a notícia boa para vocês. Hoje nós estamos na terceira subbacia. E o mais interessante de tudo é que nós estamos acompanhando aonde, inclusive, falta as redes de esgoto. Então, nesse momento, a gente pode ver que temos tanto a classificação dos dados regulares e irregulares, que nós temos as redes de esgoto, onde está faltando rede de esgoto, nós estamos, por exemplo, esse caso aqui, ó. Aqui, nitidamente, a gente percebe que... Nesse caso aqui, a rede existe aqui, a necessidade de uma extensão de rede, a gente solicita também para a inclusão das redes onde estão faltando. Paralelamente a isso, eu queria comentar uma coisa para vocês, em 30 de dezembro de 2003, a Prefeitura elaborou seu plano municipal de saneamento. Ele é bastante inovador. O contrato de concessão, ele tem metas a serem cumpridas pela Sanepar, mas essas metas, elas envolvem a população atendida. Isso não é um indicador, é um parâmetro difícil de ser medido.
Então, o plano municipal de saneamento, por exemplo, ele sugere que a gente altere o contrato de concessão. Então, provavelmente, esse ano nós vamos fazer uma revisão do contrato de concessão, porque nós vamos fiscalizá-lo lote a lote, como mostra essa situação. Por quê? Porque de lote a lote, quando a gente recebe água na nossa casa, nós lavamos a mão na torneira, nós já estamos gerando esgoto. Então, se tem uma entrada de água, tem que ter uma saída da coleta de esgoto. Então, por lote a lote, nós conseguimos fazer assim uma imagem de Curitiba, alguns indicadores, provavelmente as metas vão ser outras, são 650 mil lotes. Quantos lotes realmente estão regularizados, quantos faltam? A gente consegue medir isso, porque a população residente em Curitiba, nós temos também equipamentos como esse que geram esgotos. Então, o plano também prevê essa coleta e o tratamento de todos os equipamentos públicos, todas as escolas, todos os parques. Se o parque tiver um banheiro, por exemplo, uma pedreira de banheiros, tem que ter um esgoto, tem que ter a coleta adequada, e assim sucessivamente. Então, essa é a proposta de inclusão no plano diretor da cidade, com metodologia de subbacias, onde a gente tem essas áreas controladas. E ela nos facilita bastante, no sentido de onde a gente possui esse controle, nós conseguimos, dentro de cada subbacia, como estava, como está ficando, e monitoramos e mantemos a fiscalização da cidade como um todo. No total, são 123 subbacias. E nós, em 3 meses, nós estamos na terceira, então uma média mais ou menos de uma por mês. E é muito interessante como a população começou a se interessar e a ligar para nós e dizer assim, poxa, o que vocês estão fazendo? Porque o rio está tendo outra carinha, visualmente está mudando de coloração. Mas a gente não é só a ligação redial que a gente está cuidando, nós estamos verificando as redes coletoras também, principalmente no centro da cidade. Muitos de vocês reclamam que tem um cheiro, tem mesmo, tem muita ligação que está ligada direto na drenagem. E nós estamos fazendo um procedimento de verificar as redes coletoras na sua eficiência, para dizer que existem os problemas mais diversos, como uma árvore pode romper uma rede de esgoto, muitas vezes a sanitária não faz, mas aí eu conto com a população como todo de nos avisar, que a gente possa comunicar a sanitária para regularizar as situações de rede. Então, é um conjunto de informação, mesmo micro, lote a lote, como macro, rede a rede, e principalmente o plano municipal de saneamento, ele tem um fator muito importante. Ele está mudando bastante a sua dinâmica da cidade. É um plano inovador, foi criado aí em Curitiba mesmo. E, por exemplo, a gente vai mostrar uma situação que nos preocupa bastante, na página 68, que não é só a rede afetada, Curitiba tem uma rede afetada muito ampla, porém, essa situação que vocês estão vendo agora é de rede, lotes onde não tem redes. Não se assuste na parte mais verde aqui, porque a água passa uma vez e o lugar também é tão grande, nem a água do Iguaçu aqui na parte mais sul de Curitiba. O que preocupa realmente é a região central. Nós podemos esquecer que a cidade tem 300 anos, mais de 300 anos, a cidade se do centro para a periferia. E as redes naquela época não instaladas no centro das ruas. Hoje, no nosso centro da cidade, nós não podemos fechar uma rua dessas para fazer uma manutenção adequada de rede. Então, o plano municipal de saneamento, ele propõe, inclusive, na área central toda, a substituição dessa rede na área central, no meio das ruas, nas calçadas. Porque dá de uma forma de conectividade aos lotes e para os novos empreendimentos, uma nova dimensão de âmbitos de rede que possam ser compatíveis com o centro da cidade. Está previsto isso também. E várias outras situações. O que é de mais importante é a gente não parar, não desistir. A gente consegue, em 2, 3 meses estamos trabalhando nisso. É muito difícil, é muito complicado. E a gente traz também uma nova proposta, onde for possível, gente, de uma certa maneira, a gente ter um uso e ocupação do solo, onde a gente mantém as APPs, a gente mantém o fundo de vale, e de preferência a gente poderia não utilizar, não pegar uma área qualquer, assim, um local qualquer. Por exemplo, aqui nós temos nossos rios, os nossos loteamentos, estão muito assim, utilizados os rios e canalizando em cima deles. Olha só a organização, de que forma que se dá. Então, o que
que acontece numa situação dessa, onde um lote está assentado em cima de um rio, por exemplo? A gente tem dificuldade de manutenção. Tem muitas pessoas chamam de valeta de esgoto, valetão de esgoto. Na verdade, é um rio mal usado, um rio que foi poluído por nós mesmos. Nós temos as ações do passado que tinham conceitos de retificações, de rio pode ser coberto, canalizado. A gente tem que mudar um pouco essa consciência, porque se nós tivéssemos tido a urbanização, por exemplo, o loteamento saía fora do rio, e esse lote, esse pedaço de rio não pertencer a ninguém, porque a pessoa, quando está ali, começa a construir em cima, isso dificulta, e nós temos que agora agir de uma forma de tentar recuperar isso. E a novidade boa é que, por exemplo, aí no Rio Bravo a gente descanalizou. Está muito legal. Então, assim, às vezes a canalização não é a resposta adequada. A resposta adequada é a destruição mesmo. Se nós tirarmos a matéria orgânica de dentro dos rios, em menos de 24 horas ele volta a ficar claro, e com o tempo ele vai tendo condições de autodepuração. Então, assim, o plano diretor está num momento de revisão, e esse sistema aqui de geoentendimento, de informações, que vem até a casar junto com as novas diretrizes, né? Onde for possível a renaturalização do rio, acho que essa é o grande ganho da cidade, e as pessoas que não são de cultivo tiveram a oportunidade de desempenhar esse sistema de não utilizar o rio como descarga de lixos, descarga de sofá, de carro, e até mesmo gente morta, de fetos, etc. e tal, a gente pode ter uma melhor qualidade sensível. Então, o próprio. Então, essa proposta tem 32 metas, na verdade. Desde que nós mantemos a eficiência, não é só coletar, nós temos que conduzir uma sessão de tratamento. Nós temos hoje 25, a Belém, que é fantástica, né, com uma eficiência de mais de 95%, que é errada. Nós temos outras quartos com uma tecnologia nova, que você nem vai estar se adequando a energia maior, que o plano prevê uma eficiência em torno de 95% a 97% da remoção da matéria orgânica. Nós temos também que cuidar com nossa discussão do lodo, nós somos geradores do lodo na cidade, nós temos que cuidar então desde a sua casa até o destino final do lodo que é produzido. Nós temos que verificar todas as situações que estamos fazendo. E começamos, tivemos 5 anos planejando todo esse sistema, e agora os próximos milhares de anos pela frente, a gente vai, sem parar, que não tem nada para terminar esse programa aqui, nós vamos tratar 124 bacias, conto com o apoio de vocês, e nós vamos buscar a meta final, que é o Rio. E nós não vamos, assim, onde for possível, onde não for possível, a gente vai tentar alguma, por exemplo, uma casa que não tem uma cota de atendimento, tem alternativas, sistemas alternativos de tratamento pontuais, temos sistemas por recalque. Então, a gente deve tentar solucionar o problema de alguma forma. E esse controle se dará, então, por subbacias. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Alguns de vocês já conhecem, é um filmezinho em 3D, onde foi utilizadas essas informações do bairro do Bahia, Água Verde. Alguns de vocês já conhecem, mas aqui é um exemplo de como a gente pode estudar a cidade no seu desenvolvimento atual, né? A urbanização, essa tal da urbanização, que é acelerada, descontrolada, e também levando em consideração os aspectos ambientais, que é a rede de esgoto, e vou mostrar como fica o rio embaixo quando está canalizado. No sentido de o rio tem que estar aberto, respirar. Esse é o bairro da Água Verde, né? E foi feito todo o levantamento do zoneamento, inclusive, nas suas. O que está aparecendo aqui agora é real, como existe. Você pode ver abaixado ali com a topografia, isso me deixou outra foto real, inclusive. E essas áreas verdes que vocês veem, a gente já botou depois árvores para mostrar que ela tem potencial verde, então a ocupação atual. Se todo mundo usasse o potencial permitido pelo zoneamento, ficaria assim.
E se nós usássemos ainda mais a compra do potencial, ficaria alguma coisa assim. Isso é de parar para pensar, certo? E mais, então, áreas verdes, a parte de poste, de iluminação pública e uma rede de esgoto. A cidade subterrânea uma boa rede de esgoto, a rede de abastecimento de água, e nosso rio Água Verde canalizadinho que tinha lá embaixo. Isso é nossa Curitiba. E com tudo isso, a gente não estamos desenvolvendo outras, baseado nisso, nessa preocupação de que tudo fique regularizado, essa é a nossa busca, né, que seja assim, porque depois fica mais fácil. Vocês imaginam assim, uma subbacia totalmente monitorada e ocorre um vazamento, por exemplo, a gente identifica mais rapidamente. A gente controla e nós não estamos em nenhum momento na forma de punição com ninguém. Nós estamos na fase da realmente agir, fazer acontecer. E, graças a Deus, nós estamos na terceira subbacia e estamos caminhando para isso. Obrigada pela atenção.